Olá, internauta! Seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Mais uma vez estamos juntos aqui para falar do Campeonato Brasileiro, especificamente de Cruzeiro e Atlético. Também vamos dar uma palhinha sobre o América na Série B. Hoje comigo aqui, Matheus Rabelo, redator do portal Tempo Online, e Josias Pereira. Olá, Matheus. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, amigo internauta. Estamos aí pela segunda vez na minha participação. Estive aqui no Cruzeiro Atlético, o pós-Cruzeiro Atlético. E vamos analisar mais uma rodada, vamos ver se a gente pode contribuir com alguma informação, com alguma coisa aí. Também aqui, né, já apresentei, vamos conversar com ele aqui, Josias Pereira. Olá, Josias. Olá, Guilherme. Olá também, Matheus. Mais uma vez é um prazer estar aqui no Esporte.com para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, falar dos nossos times, do nosso futebol aqui de Minas Gerais. Vamos aí tentar contribuir, levando informações até vocês, internautas. E essa 28ª rodada que já foi aberta na quinta-feira com 3 jogos. A CBF adiantou aí o calendário justamente pelas eleições que vão acontecer neste domingo. A gente já teve 3 jogos. Vamos passar aí para vocês os jogos que abriram essa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, começaram os jogos às 9 horas dessa quinta-feira. O Flamengo empatou com o Bahia no Engenhão, um resultado bom para o Cruzeiro. A Portuguesa meteu uma goleada 5-1 no Sport, no Canindé, com direito a 3 gols do Bruno Mineiro. E o Moisés também, que foi do América, deixou a sua marca. E o Coritiba bateu a Ponte Preta no Couto Pereira por 1-0. Desses jogos, Matheus, vamos conversar com você. Resultados importantes para o Cruzeiro, principalmente esse empate do Bahia, já que as duas equipes tinham 34 pontos, e se houvesse um vencedor, consequentemente o Cruzeiro perderia posições, já que seria ultrapassado em número de pontos. O resultado em si foi bom para o Cruzeiro, mas a verdade é que o Cruzeiro tem que ficar bem atento a esses dois times, que do jeito que o Cruzeiro está indo, se não der uma reagida, esses dois vão passar facilmente. O Bahia, o melhor time do retorno, e o Flamengo, que vem numa crescente de produção. Depois que o Dorival Júnior assumiu, o time conseguiu dar mais constância. O Dorival conseguiu dar mais constância para o time, que vem jogando melhor, vem dificultando a vida dos adversários. E o Bahia realmente que se tornou um fenômeno no retorno, né, Guilherme? Que o Atlético foi no primeiro, o Bahia está sendo no segundo, né? Interessante. Com o Jorginho, realmente o Bahia teve uma grande ascensão aí, estava brigando contra o rebaixamento e agora já está em posições intermediárias. E a gente teve aí essa goleada, né, Josias, da Portuguesa diante do Sport, 5-1, com direito a gols de ex-americanos. Pois é, foi uma partida assim que, quem diria, né, Bruno Mineiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, aí, marcando 3 gols em cima do Sport. A gente sabe da fragilidade do Sport, né, realmente é um time que tem muitas dificuldades, tem encontrado, assim, algumas partidas tem mostrado alguma resistência, mas é um time que pode ser batido por qualquer um, e a Portuguesa vem mostrando nesse retorno também, que está aí evoluindo, conseguiu empatar com o Atlético, teve chance até de vencer o Atlético, né, naquela partida lá realizada em São Paulo, na última semana, e está aí nessa crescente, com gols de ex-americanos, como o Guilherme bem citou aí, e está nessa crescente aí no campeonato. Acredito que a Portuguesa, nos adversários muito complicados de ser batida, ainda mais jogando no Canindé, né? Muito complicado a Portuguesa, e é um time chato, que a gente já tinha conhecimento da Portuguesa, a gente lembra de grandes partidas da Portuguesa, 99, 98, né? Que foi o time que foi realmente sensação. 96, vice-campeão brasileiro. Um detalhe, eu acho que interessante é o Dida, né? Isso. Que ele voltou, já tinha aposentado praticamente, que ele tinha aposentado o futebol, voltou sem ritmo e agora parece de novo ter pegado o ritmo e está de novo se tornando um grande goleiro no futebol brasileiro. Né? Voltando a ser aquele Dida de antes. Com certeza. Né? A entrada dele nesse time da Portuguesa tem contribuído muito, principalmente com a experiência, né, que ele leva também essa equipe, que é uma equipe relativamente jovem esse também. Então a Portuguesa é um adversário aí que todo mundo tem que ficar de olho, porque está numa crescente muito grande nesse retorno do Brasileirão. Agora a gente vai falar especificamente dos times mineiros. Primeiro vamos falar aqui do Atlético. O Atlético vai enfrentar o Figueirense, né, um time que briga aí contra o rebaixamento, no próximo sábado às 18h30 na Arena Independência, no estádio Independência. E o Atlético tem alguns problemas. Você acha que essa ausência do Leonardo Silva ali na zaga pode ser um fator diferencial aí, negativo para o Atlético, Josias? Eu não diria que seria um fator tão negativo, porque a gente sabe que o Rafael Marques ele tem total condição de substituí-lo, porque no caso ele vai entrar como se fosse substituto do Leonardo Silva mesmo, porque o Hever está voltando, né? Mesmo aquela confusão, aquela suspensão que ele levou por causa daquela jogada lá contra o Flamengo, né? Que ele acabou
acertando um soco, um soco assim, uma coisa meio de UFC, né? O jogador do Flamengo. Vai ser julgado por isso, né? Pode ser penalizado, pode até pegar e ele, vários jogos de inclusive, suspensão. falando, né, que esse pode ser, talvez, dependendo da punição, pode ser o último jogo, talvez você vai mostrar muita raça nessa partida contra o Figueirense. Mas o grande problema do Atlético é não ter nenhum zagueiro, né, no banco de reservas, né? E o Luiz Eduardo acabou machucando, que é a terceira opção, Leonardo Silva suspenso. E aí, se acontecer algum problema durante o jogo, a gente sabe que os zagueiros do Atlético têm sido expulsos, né, nas últimas partidas. Quem será o substituto, então, se algum deles for expulso nessa partida? O Richarlison, né? Seria a opção mais justamente sobre o Richarlison que eu ia perguntar pro Matheus aqui. O Luiz Eduardo, ele é muito contestado pelo torcedor do Atlético. As partidas que ele fez, ele não teve tanto sucesso como outros jogadores. Até mesmo pela falta de nome no futebol, eu acho que pesa isso negativamente em relação ao Luiz Eduardo. Você acha que o Richarlison, mesmo sendo improvisado, caso o Cuca precise dessa alternativa no jogo contra o Figueirense, poderia ser uma alternativa melhor do que o próprio Luiz Eduardo? No início do Brasileiro, eu acho que o Cuca, ele deixou muito claro desde o início do trabalho que era importante ele ter não apenas um time, que ele já tinha encontrado o time dele, ele falava que os 11 jogadores ele já tinha, mas que ele buscava ainda fechar o elenco, um grupo forte, exatamente por causa disso, porque chega uma certa fase do Brasileirão que acontece mesmo, jogadores expulsos, suspensos, machucados pelo desgaste físico, então tem essa necessidade de ter um bom elenco. O Richarlison, quando ele veio para o Atlético, ele veio a peso de ouro, com uma grande contratação, era um jogador muito importante no São Paulo e veio mesmo para ser titular. Acabou se tornando reserva, mas é uma bela opção na reserva. Ele é muito bom jogador. Acho que tem condição, sim, de assumir a vaga com propriedade e fazer bem essa função do zagueiro, apesar de não ser a dele. Mas eu acho que é um jogador importante que o Atlético tem no banco de reservas. Polivalente, né? O Richarlison polivalente, pode atuar tanto pelas laterais, mais na lateral esquerda, no meio, como volante, e até como zagueiro, que ele fez isso muito bem no São Paulo. A gente vai passar aqui pela tabela de classificação rapidinho. Vamos pedir aí o nosso querido Fausto. O Fluminense é o primeiro colocado com 59 pontos. O Atlético vem em segundo com 53 pontos, 6 pontos a menos do que o Fluminense. Já é realmente um detalhe importante, o Galo tem que abrir o olho. O Grêmio é o terceiro colocado com 50, seguido do Vasco com 47. São Paulo, quinto, Internacional, sexto, Botafogo, sétimo, Corinthians é o oitavo, e o Cruzeiro aparece aí na nona posição, com 36 pontos, mesma pontuação da Portuguesa, só que a Portuguesa tem um jogo a mais e uma vitória a menos que o Cruzeiro. Seguindo para a segunda página, a Ponte vem em sequência, 34 pontos, Flamengo 35, Bahia 35, Náutico 34, Santos 34, a Ponte 34, o Coritiba é o 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 32. Aí vem o pessoal do desespero. O Sport, que foi goleado ontem pela Portuguesa, 27 pontos, Palmeiras 26, Figueirense 22 e Atlético Goianiense 20. O detalhe que chama a atenção na tabela, justamente a quantidade de times que tem de 32 a 36 pontos. São todos rivais imediatos do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem 36 e se não reagir rapidamente, pode ter uma consequência drástica também nas próximas rodadas, né, Matheus? Eu acho que a situação do Cruzeiro não é nem um pouco confortável no Brasileiro hoje. A equipe está numa situação, está 6 jogos sem vencer, não adianta falar que ainda, vamos pensar Libertadores, que não dá, Libertadores está muito difícil, acho praticamente impossível para o Cruzeiro hoje. Infelizmente, a gente tem que começar a olhar para a parte de baixo da tabela, sim. O Cruzeiro corre esse risco, sim, exatamente por esse fato. Você está falando de estar tudo embolado ali naquela zona intermediária. E o Coritiba ontem chegou a 26 pontos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Você vê que 10 pontos de diferença para o Cruzeiro. Não nada de se desesperar, é uma distância considerável. Praticamente a mesma da Libertadores, mas lá em cima a briga é bem mais pesada. Então o Cruzeiro tem que abrir o olho, sim. Estão falando em torno de 45 pontos para escapar do rebaixamento. Então o Cruzeiro teoricamente está tranquilo, precisa de 3 vitórias em 11 jogos, mas levando em consideração que a 6 não vence, então tem que abrir o olho, tem que tomar cuidado. Agora, um fato interessante ontem, acho que foi a vitória do Coritiba, que o torcedor do Cruzeiro pode comemorar, sim, essa vitória de ontem.
Porque o Alex, pelo que se fala, ele não joga e não vai jogar em time de segunda divisão. Se o Palmeiras cai, que parece ser um dos times mais fortes que o Cruzeiro enfrenta, essa concorrência para repatriar o Alex, o Alex não vai jogar lá se o Palmeiras estiver na segunda divisão. Então, eu acho que o torcedor do Cruzeirense, acho que a vitória ontem acabou sendo positiva do Coritiba. E vamos falar de Galo aqui também, né? A gente adiantou um pouquinho o assunto do Cruzeiro. Mas e para você, Josias, em relação a essa partida entre Atlético e Figueirense? O Atlético, mesmo nessa fase não tão boa como teve no primeiro turno, podemos dizer que é o favorito contra o Figueira? Realmente jogando em casa, o Atlético tem mostrado a sua força, né? Os últimos resultados não foram favoráveis, o Atlético está sem vencer há 4 partidas, mas contando com a força da torcida, um horário de jogo até tranquilo, né? No sábado, 6h30, ali a torcida vai comparecer em peso, né? Os ingressos vendidos, tudo esgotado, também o apoio que a torcida do Atlético está querendo fazer desde a saída do time, né, da delegação da cidade do Galo. Então a gente pode esperar que realmente vai virar um caldeirão Independência. O Atlético tem tudo para ganhar essa partida. Mas só que tem um detalhe que a gente esqueceu também de falar do Atlético, que além desse problema com a zaga, tem um problema dos volantes também do Atlético, né? Que a dupla Pierre e Leandro Donizete não estará em campo, os dois estão lesionados, né? E isso vai fazer uma grande diferença, porque eles guarnecem realmente essa defesa do Atlético como cães de guarda, realmente, né? Então a dupla que o Cuca adiantou a equipe que vai jogar, então vai ser Felipe Souto, né? E o Serginho, né? A gente sabe das dificuldades que o Serginho tem, ele é um jogador meio estabanado. Eu sempre falo isso quando eu participo aqui do Esporte.com, que eu acho que às vezes ele quer atravessar o outro jogador, né? Não sei como que ele pensa isso. Mas é assim, ele vai muito em cima, muito incisivo, e toma cartão, é aquele problema, né? E o Felipe Souto já é um jogador mais técnico, né? Um jogador que cadencia mais o jogo, tem um toque de bola mais refinado. Então vamos ver como é que vai ser essa combinação aí de marcação, porque vai ser um time, querendo ou não, vai ser um time diferente, né? Então vamos ver, porque da última vez que essa dupla não esteve em campo, o Atlético empatou em 0-0 com o Tupi, foi um jogo muito fraco. Isso está no Campeonato Mineiro, né? Então a gente vê como é que esses dois jogadores são importantes para o Cuca. Então a gente tem que ver como é que vai ser montado esse time amanhã, como vai ser o comportamento desses dois jogadores, né? E a torcida tem que jogar junto com o time o tempo inteiro, porque a pressão vai aumentando, né? As vitórias não vêm e a gente sabe como que é o Atlético, como que é a torcida do Atlético, e a pressão pode aumentar caso aconteça assim porque para mim seria uma tragédia o Atlético perder dentro de casa para o Figueirense. E quem vai para o jogo, a gente está falando de meio campo, quem vai para o jogo e é uma das esperanças do Atlético, para quem sabe conseguir uma boa vitória, é o Bernard, que a gente vê que é um jogador badalado no Galo hoje. O Cuca já falou em uma possível transferência do jogador no fim do ano, é ele que vai falar com a gente aqui. Vamos ver o que o Bernard está assimilando desse jogo Atlético e Figueirense e também dessas especulações acerca do seu futuro no Atlético. Fala aí, Bernard. O momento é que a gente chega numa reta final, que a gente tem uma meta muito grande, que é ser campeão brasileiro. E a gente tem que tentar errar menos do que a gente vem errando ultimamente, para poder, primeira meta, passar o Fluminense em busca desse título. Eu fui pego de surpresa também, que foi uma situação que estava... Se meu empresário estava sabendo, às vezes eu falo para o empresário para não me passar nada, me passar quando tiver algo certo mesmo. E, então eu fico feliz, claro, que é um reconhecimento que os clubes europeus ou quem seja tem tido interesse em cima de mim, mas é o momento de pensar no Atlético. A gente está numa fase decisiva aqui no Campeonato Brasileiro, uma fase de pensar em buscar esse título. Então o foco maior tem que ser aqui. Então, aí a partir do último jogo, se caso tenha alguma conversa, algum interesse de algum outro clube, a gente senta em conversa e resolve. Se for bom para ambos os lados, eu vou sair feliz, o Atlético também. E aí, Matheus? Bernard, 2 vezes convocado para a seleção brasileira, não teve a primeira oportunidade de entrar contra a Argentina no Superclássico das Américas, jogo vencido pelo Brasil 2-1. Aqui no Brasil, não teve o jogo lá na Argentina, né? Queimou a resistência do estádio. Tá na hora dele sair do Galo, Bernard?
Acho que hipótese nenhuma. O Atlético não pode perder o Bernard nesse momento. É um jogador que eu acho que foi um dos grandes benefícios da vinda do Ronaldo, do Ronaldinho, foi isso, porque o Ronaldinho em campo dá mais liberdade para o Bernard, o Ronaldinho puxa uma marcação especial, o Bernard acaba tendo um pouco mais de facilidade. Se o Bernard, por exemplo, estivesse sozinho, eu acho que a marcação seria muito mais forte. Então isso, ele está tendo condição, com um maestro em campo, como é o Ronaldinho, de desenvolver todo o seu futebol. E está aparecendo, os resultados estão aparecendo, a gente vê isso através dos jogos. Infelizmente o Atlético está numa situação um pouco... Caiu o rendimento bastante em relação ao primeiro turno, mas nem por isso o Bernard, a gente pode deixar de valorizar o Bernard. Acho que ele é fundamental para o Atlético hoje, nessa disputa pelo título, e para o ano que vem, o Atlético, que eu acho que está praticamente garantido na Libertadores, acho muito difícil o Atlético ficar fora da Libertadores, mesmo com essa queda de rendimento, acho que ele é fundamental também para esse time da Libertadores. Foi o que o Calil falou, tem que colocar na balança. Se for um valor também estrondoso, não tem como negar uma proposta. Nenhum jogador é inegociável, isso não existe. Então, se chegar num valor que, vamos dizer, se o Atlético hoje está bem financeiramente, né, através dos seus parceiros que ele tem no futebol brasileiro, então, para ele sair, vai ter que ser um dinheiro muito alto, uma quantia, uma cifra muito alta mesmo para tirar o Bernard. Caso contrário, acho que não vale a pena, não. O Atlético tem que manter ele pensando na Libertadores no ano que vem. Você também concorda, Josias? Concordo plenamente com o que o Matheus falou. O Bernard é um jogador extremamente importante dentro desse esquema tático que o Cuca montou desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É um jogador que atua pelas pontas, ali trabalhando com os laterais, tem tido espaço com o Ronaldinho. Realmente, o Ronaldinho ele tem atraído a marcação e isso tem possibilitado ao Bernard trabalhar suas jogadas, subir ao ataque, até como elemento surpresa, muitas vezes, né? Ele contribuindo ali, fazendo aquela parceria com o Jô nos cruzamentos. Inclusive no jogo contra o Figueirense no primeiro turno também, realizando cruzamentos, fazendo gol de cabeça, como ele fez no primeiro turno contra o Figueirense. Então é um jogador extremamente importante. Ele é a menina dos olhos hoje de vários clubes, né, que tentam contratá-lo, que isso é fato. O jogador vai crescendo de produção, realmente as propostas vão surgindo, vão aparecendo. Vai ser difícil o Atlético segurá-lo, mas para o projeto Libertadores, acredito que é um jogador, uma peça muito importante para o Atlético. E ele não pode sair de maneira alguma. Ele já falou do interesse dele em jogar fora, né? Mas não no momento. A questão é ele está todo focado no Atlético. Agora surgiu uma especulação ontem, até mesmo dentro da redação, não sei se procede, não sei de onde vem isso, que o Santos seria um dos interessados no futebol dele. Então, não sei realmente se tem isso, mas é a informação que se tem. Mas parece, o Bernard, o interesse dele, se for sair do Atlético, é para jogar fora do país, é jogar na Europa. Então, virando a página do Galo, agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um duelo difícil lá no Estádio Olímpico, né, vai enfrentar o Grêmio. Último confronto entre Grêmio e Cruzeiro no Estádio Olímpico, que vai ser transformado lá num complexo comercial. O Grêmio já está construindo seu novo estádio. Jogo complicado, né, Matheus? Jogo complicado. Ontem, inclusive, o Super FC fez uma bela matéria falando sobre isso, sobre o estádio, palco de vários jogos históricos que o Cruzeiro, inclusive, disputou lá, que foi arrancada para outros títulos, inclusive. Então, vai deixar saudade, sem dúvida, o Estádio Olímpico. É um clássico, Cruzeiro e Grêmio já fizeram várias partidas históricas mesmo no Brasil, em outros campeonatos. Copa do Brasil, que eu diga, né? São os dois maiores vencedores da Copa do Brasil, já tiveram vários jogos estrondosos. Enfim, eu acho que o Cruzeiro amanhã ele não tem outro resultado que interesse que não seja vitória. Apesar de achar que o Grêmio é favorito, absolutamente favorito, e acho difícil o Cruzeiro segurar o Grêmio. O Grêmio que está brigando ainda pelo título, ele não quer perder o Atlético de vista ali, está a 3 pontos do Atlético, está a 9 do Fluminense, está pouco mais difícil o título, mas até pelas pretensões também de Libertadores, um jogo dentro de casa, o Grêmio tem que fazer os 3 pontos, seja quem for. O Cruzeiro precisa da vitória, acho que mais como uma questão mesmo de melhorar o espírito, porque a equipe que vem de 6 jogos, né? Moral do time, uma equipe que vem de 6 jogos sem vencer, passou de hora realmente de conseguir essa vitória. Não conseguiu contra o Inter, que era um jogo ali que o pênalti, se entrasse, o Cruzeiro teria saído da vitória. Apesar de ser no Olímpico, o Cruzeiro precisa da vitória e vai para cima, apesar realmente de achar muito difícil, de achar o Grêmio o grande favorito para essa partida. Matheus bem citou, já são 6 jogos sem vitória, né? O Cruzeiro aí que vem passando por altos e baixos no Campeonato Brasileiro, o Celso Roth muito contestado. Inclusive o próprio Celso Roth tem um tabu pessoal, ele nunca
venceu o Grêmio no Estádio Olímpico em campeonatos brasileiros de pontos corridos como visitante, né? Já foram 5 jogos, ele teve 3 empates e 2 derrotas. Você acha que dá para o Celso Roth quebrar esse tabu pessoal lá no Estádio Olímpico nesse fim de semana, Josias? Bom, é complicado, como o Matheus bem citou, né? A gente faz uma comparação assim, bem rápida do elenco do Grêmio e do Cruzeiro, a gente vê uma diferença muito gritante, né? Muito gritante, principalmente passando ali pelo ataque, né? O ataque do Grêmio composto aí por ex-cruzeirenses, né? O Kleber e o Marcelo Moreno. São jogadores que têm uma presença de área muito forte, enquanto o Cruzeiro tem tentado ainda arrumar uma situação ali com o Borges, com o Anselmo Ramon, né, que para mim é um jogador que realmente é bastante limitado, assim como o Everton Paulista. O Borges é o único diferencial do Cruzeiro e na última partida contra o Internacional ele vacilou bastante, né, cobrando com displicência aquele segundo pênalti e também perdendo um gol de cabeça assim, claríssimo, ali que estava ele dentro da área, ele conseguiu cabecear para fora, mas ele é a esperança realmente de gols da torcida cruzeirense. Então, o Celso Roth ele vai ter possibilidade de manter a equipe, né, que enfrentou o Internacional. Ele falou que essa é a tendência, ele preferiu não adiantar a escalação, mas citou que essa é a tendência mesmo de manter essa equipe, um fato assim, histórico, né, digamos, para a situação que ele vive no Cruzeiro, porque ele não tem conseguido fazer isso de maneira alguma. Ele tem alguns destaques, alguns desfalques, como é o caso do William Magrão, que não pode jogar por contrato. Também tem o Sandro Silva, que está lesionado. Tem a questão do Charles, que também sente dores, que não vai poder jogar. Que também já está vetado. Que está fora, o Alisson. São jogadores também que não têm feito assim tanta diferença se entrar ou não entrar, né? Mas então, diminui as opções táticas dele, as opções táticas. Questão de substituição, realmente. Mas eu acredito que o Cruzeiro vai ter que jogar como um time pequeno, na verdade. Vai ter que defender bastante e tentar abusar dos contra-ataques, né? Vai ser um jogo desesperador, mas o Cruzeiro precisa da vitória de qualquer maneira. Seria até uma incoerência eu falar aqui que o Cruzeiro, jogando defensivamente, vai buscar a vitória. Mas é uma situação chance, é uma situação que ele vai ter que tentar, assim, fazer um meio termo ali para chegar ao gol, né? Vai ter que tentar uma jogada assim, individual, com o Montijo, bola parada. Então vamos ver o que o Celso Roth está pensando para amanhã. Apesar de que também não estou achando que o Cruzeiro está jogando tão mal assim nas últimas partidas. Enquanto o Inter fez até uma partida razoável, não foi boa, né? De hipótese alguma, não foi uma boa partida, mas foi razoável. Assim, e tem uma pergunta aqui do Pedro Buarque, ele quer saber aqui da gente, vou passar essa bomba aqui para o Matheus. Ele está falando, já é hora do Celso Roth deixar o time do Cruzeiro? Você acha, Matheus? Sou categórico nesse ponto. Para mim o Roth está fora há muito tempo. Eu não gosto do Celso Roth, acho que o Cruzeiro poderia estar melhor engrenado com o time que tem. Não é um time muito bom? Não é. Mas eu acho que não é ruim desse jeito, não. Acho que é um pouco o que o José falou. Também não está jogando mal desse jeito. Então, eu não vejo muito esquema tático, não vejo muita... o time não vejo conjunto no Cruzeiro. Acho que essa é a grande questão. Hoje um time se destaca com 1, 2, 3 pessoas, 3 jogadores diferenciados, mas o que faz realmente um time forte, competitivo, é um conjunto. Isso o Roth não conseguiu dar padrão ao Cruzeiro. Ele tem essas reclamações realmente, tem esse lado. O Cruzeiro não consegue repetir o time. Problemas de desfalques, problemas de cartões, problemas de contusão. Mas enfim, eu acho que teve tempo suficiente para conseguir dar um padrão para esse time e não conseguiu. Então acho que passou de hora do Celso Roth embora. Não discordo muito do Gilvan, porque o Cruzeiro também ele está tentando quebrar um pouco dessa questão, que é muito criticada Brasil afora, de achar que o técnico é culpado de tudo, qualquer problema, manda o técnico embora, vem outro, não deu certo, manda embora. Eu acho que o Gilvan está certo nesse ponto, mas eu acho que o Roth realmente já não dá mais, que já chegou na hora dessa substituição e acho que o Cruzeiro precisa de um técnico já para pensar, começar a formação para um time de 2013. E eu acho que o momento de fazer isso é o momento que tiver mais tranquilo para o Cruzeiro. No momento não está, tudo. Eu acho que a questão seria talvez... atingir os 45 pontos e já começar a planejar. Eu acho que talvez pode até esperar, voltando um pouco atrás na minha opinião, eu acho que pode até esperar talvez um pouquinho, mas que não seja feito isso, que não continue o Celso Roth, acho que não é técnico para continuar no Cruzeiro, e que seja feito isso imediatamente após não ter mais nada. O Cruzeiro não vai disputar o título, não vai disputar o título, não vai disputar a Libertadores, e a Sul-Americana é prêmio de consolação. Então, não vai cair, tá certo? Manda o Roth embora, traz o próximo técnico e começa já a preparar o time para 2013.
Essa No caso, foi nem a fórmula. Sul-Americana, né? Porque a Sul-Americana agora vai vir de outros fatores que vão classificar o time para a Sul-Americana. Nem Também, mais o nem mais é brasileiro. garantido, sim. Pois é, então eu acho que o fato, assim como fez em 2003, é claro, a gente não pode comparar, foi um ano atípico do Cruzeiro, mas começou a ser formado o time em 2002. Trouxe o Luxemburgo no final de 2002, começou a remodular o time, em 2013 já começou com uma base para ter o mês de janeiro inteiro treinando, para a partir daquilo ter um ano tranquilo, assim como o Atlético começou esse ano. Com uma base já formada, um time que precisava de alguns ajustes. E colheu os resultados até então. Deu uma caída, mas o Atlético até então colheu os resultados por causa disso. E sabe quem vai falar com a gente aqui agora? Vamos só ouvir o que tem a dizer o Celso Roth a respeito dessa partida entre Grêmio e Cruzeiro no Estádio Olímpico nesse sábado. O Grêmio é uma equipe, sempre foi uma equipe muito forte lá no Olímpico e fora dele também, pela característica do seu futebol. O Grêmio não, o Grêmio tem mudado ano a ano o seu plantel, desequilibrado. Agora parece que está aí com a possibilidade de ter um equilíbrio maior. Certamente será um jogo muito difícil. O Grêmio com 2 contratações de jogadores, e aí são fenômenos, né? Principalmente o Zé Roberto. O Elano nem tanto, porque é um jogador jovem ainda. Mas no Santos estava desgastado e no Grêmio parece que novos ares, né? Então está muito bem o Elano. O Grêmio equilibrou seu time e é um time perigoso, forte, com 2 jogadores na frente de qualidade, que já estiveram aqui no Cruzeiro, né? E certamente nós teremos muitas dificuldades nesse jogo lá. O Celso Roth, a gente vai falando aí dessa questão do equilíbrio, né, que ele sempre cita aí. É uma situação complicada, né, do Celso Roth, porque a gente já viu o Celso Roth ser demitido por muito menos, né? Aquela campanha que ele fez com o Flamengo, com o Atlético na época, que o Flamengo conseguiu aquela arrancada e foi campeão brasileiro. Acabou que o Celso Roth, mesmo tendo uma campanha assim razoável com o Atlético, e nas últimas rodadas que ele acabou entrando em declínio mesmo, ele foi demitido pelo Calil, uma atitude assim até que o pessoal estranhou, porque ele estava conseguindo fazer uma boa campanha com o Atlético, né? Então, questão do Inter também, que ele foi demitido, a gente vê que na carreira do Celso Roth, ele acumula várias oscilações também, né? Ele começa com uma campanha até estável e depois ele entra assim numa fase que ninguém consegue explicar como é que ele consegue perder tantas partidas de uma vez, né? E no Cruzeiro já pode completar a 7ª partida sem vitória e eu acredito que da 7ª não deve passar muito não, né? A diretoria não pode, vai ficar, né? Se quiser, não pode. Ainda mais porque vão faltar 11 rodadas, né? E o Cruzeiro vai estar naquela situação desesperadora, como bem o Guilherme citou, que tem muitas equipes próximas ali na pontuação, 32, 35 pontos. Então essas equipes podem passar o Cruzeiro assim de uma vez e o Cruzeiro pode cair assim... vertiginosamente aí e vai ficar complicado, né? Porque vai contratar um treinador aí para tentar salvar o Cruzeiro nas últimas rodadas, vai ser aquele desespero, vai ter que contar com a torcida. Então, se ele não conseguir ganhar essa partida... O Cruzeiro pode até segurar por mais uma rodada, não sei, ou até segurar até segunda-feira, vai passar eleições para ele ficar um pouco mais tranquilo, votar tranquilamente. E aí, vamos ver o que vai acontecer na semana. Complementando, eu acho que a entrevista dele já deixa um pouco claro o que hoje o Celso Roth, o que ele representa. Eu vejo uma entrevista dele, eu não consigo enxergar o Celso, uma perspectiva de melhora. A situação tá ruim. Ele é jogo pós-jogo, dando explicações que são a mesma coisa, a mesma explicação sempre, não altera o modo como ele tenta explicar os resultados ruins do Cruzeiro. Então, eu acho que chegou nessa situação, não tem muito o que fazer também. Você vê pelas entrevistas o desânimo que ele tem na hora de falar. Então, eu acho que tá realmente chegando no limite, chegando no ponto final mesmo, a era Roth no Cruzeiro. Eu acho que tá para acabar muito em breve. Então é isso que temos de Cruzeiro hoje. Vamos dar uma passada nos jogos que vão complementar a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estão aí. No dia 6, sábado, né, às 16 horas, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, clássico lá em São Paulo. O Santos pega o Internacional às 4h20, também um grande jogo. O Santos aí que vai ter o Neymar, o Internacional também as suas estrelas, Leandro Damião, entre outros. O Náutico enfrenta o Corinthians no Aflitos, o Atlético Goianiense, que está aflito, enfrenta o Vasco, o Fluminense pega o Botafogo, também clássico, no Rio de Janeiro. O Grêmio e Cruzeiro, que a gente já comentou bastante aqui, ouvimos inclusive a opinião de Celso Roth.
além da partida de Atlético e Figueirense às 18h30. Esses 3 últimos jogos que eu disse aí às 18h30, Fluminense contra Botafogo, Grêmio contra Cruzeiro e Atlético contra Figueirense. Acho que os destaques desse jogo lá, se o Fausto pudesse voltar, acho que ficaria lá pelo São Paulo e Palmeiras, né? Para esse clássico paulista, que o São Paulo precisa muito dessa vitória para se manter perto do G4, o Palmeiras está lutando contra o rebaixamento, Fluminense, Botafogo, um outro clássico que, com todos os ingredientes possíveis, e os jogos dos mineiros e também o Santos e o Inter, né? Que eu acho que são os principais jogos mesmo que a gente deve ficar atento, que o torcedor mineiro deve ficar atento, que vai ser a promessa de excelentes jogos, né? A gente está chegando ao final, vamos dar só uma passadinha na Série B, comentar rapidamente aqui do América, que enfrenta o Atlético Paranaense no Eco Estádio amanhã também às 14 horas, um horário diferenciado. O América também precisa vencer, tá difícil aí o acesso, muita gente questionando o América pela condição que colocou aí no segundo turno da Série B e a caída vertiginosa também que teve. A gente aqui deseja sorte ao América para essa rodada da Série B. Então já agradeço aqui a presença do Matheus e do Josias. Agradeço também a presença do nosso querido telespectador que sempre nos dá audiência. Obrigado mais uma vez, Matheus, pela sua participação e volto sempre. Obrigado, Guilherme. Obrigado ao amigo internauta. Obrigado, Jojo. É sempre um prazer participar. Sempre convidado, estarei aqui. Mais uma vez, o nosso repórter de outros esportes também, né? O Josias saca tudo de esportes americanos. Está lá com o blog Big Four. Mais uma vez, obrigado pela presença, Josias. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado ao amigo internauta. A gente comentando aí sempre sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e deixando aí que vocês podem acompanhar tudo sobre essa rodada amanhã. O Super FC vai fazer uma cobertura excelente amanhã, cobrindo o América, cobrindo o Cruzeiro, o Atlético. Vocês podem ficar ligados acessando www.superfc.com.br. Josias deu o recado, também vou convidar você, internauta do Tempo Online, para acompanhar a cobertura das eleições municipais que acontece no domingo. Estou aqui ao lado do Matheus, que vai trabalhar aí firme e forte com o pessoal do portal para dar uma grande cobertura e passar informações aí em tempo real para vocês. Eu substituí o Leandro hoje, ele volta na segunda-feira. Eu me retiro por 30 dias, vou tirar umas merecidas férias, mas em breve estaremos de volta. Que folga, hein? Não olhou o e-mail, não? Domingo você pode estar aí. Espero ter substituído aí o chefe à altura. Manda um abraço para ele e um abraço para você, internauta. A gente se encontra em breve. O Leandro estará aqui novamente na segunda-feira com vocês. Até lá.